A brisa salgada do mar carregava o aroma de protetor solar e frituras, quando Marina ajustou mais uma vez o avental desbotado do quiosque. Aos 42 anos, ela conhecia cada grão de areia daquele pedaço do paraíso onde trabalhava há 5 anos, vendendo picolés, refrigerantes e lanches para os turistas que frequentavam o resort Maré Alta. O estabelecimento de 5 estrelas se estendia majestosamente pela costa, com suas piscinas infinitas, bangalôs privativos e restaurantes sofisticados. Marina observava tudo aquilo de longe, do seu pequeno quiosque de madeira pintada de azul desbotado, estrategicamente posicionado na praia, para atender aos hóspedes que preferiam algo mais simples entre um mergulho e outro. Naquela manhã de quinta-feira, o movimento estava mais intenso que o normal. Um grupo de empresários havia chegado no dia anterior para uma convenção importante, e Marina podia ver suas esposas e filhos, espalhados pelas espreguiçadeiras douradas, protegidos por guarda-sol listrados. Fernanda Costa, gerente de atendimento ao cliente do resort, aproximou-se do quiosque com sua postura sempre altiva e o cabelo perfeitamente escovado. Usava um blazer branco imaculado, mesmo sob o sol escaldante de dezembro, e seus saltos altos faziam pequenos buracos na areia enquanto caminhava. Marina, preciso que você entenda uma coisa muito importante, disse Fernanda, cruzando os braços. Temos hóspedes muito especiais hospedados conosco esta semana. São pessoas influentes, com muito dinheiro. Não quero nenhum tipo de problema ou constrangimento. Marina enxugou o suor da testa com um pano e assentiu respeitosamente. Ela estava acostumada com essas conversas. Sempre que chegavam grupos importantes, a gerência fazia questão de lembrá-la do seu lugar. Claro, Dona Fernanda, vou manter a discrição, como sempre faço. Não é só discrição, continuou Fernanda, baixando o tom de voz como se compartilhasse um segredo. É questão de saber se portar. Esses hóspedes estão acostumados com um padrão muito alto de serviço. Não podem ser incomodados com pessoas que não sabem se comportar adequadamente. O comentário atingiu Marina como uma onda gelada. Ela engoliu em seco, mas manteve a expressão serena. 5 anos de trabalho naquele lugar haviam ensinado que discutir com a gerência não levava a lugar algum. Fernanda continuou. Por isso, quando algum deles vier até aqui, seja rápida no atendimento. Nada de conversa fiada ou familiaridades. Entregue o que pedirem. Receba o pagamento e pronto. Você entende o que estou dizendo, não é? Entendo perfeitamente. Ótimo. E Marina, cuide melhor da sua aparência. Esse avental está muito surrado. E seus cabelos, bem, talvez fosse bom prender melhor. Lembre-se de que você também faz parte da imagem do resort. Marina tocou, inconscientemente, os fios castanhos, que escapavam do rabo de cavalo simples. Trabalhar sob o sol e a maresia não facilitava manter uma aparência impecável. Mas ela fazia o que podia, com o que tinha. Depois que Fernanda se afastou, balançando os quadris de forma exagerada, Marina voltou a organizar os produtos na geladeira. Picolés de frutas, refrigerantes gelados, sanduíches naturais e algumas opções de biscoitos importados para os paladares mais exigentes. O primeiro cliente da manhã apareceu por volta das 10 horas. Um homem de Miami-Dade, barrigudo, usando uma sunga vermelha que parecia pequena demais para seu corpo. Trazia uma corrente de ouro pesada no pescoço e óculos escuros caros. Ei, moça! Gritou, antes mesmo de chegar ao balcão. Quero 2 águas geladas e um sanduíche. E que seja rápido. Estou com pressa. Marina sorriu educadamente. Bom dia, senhor. Temos sanduíche de peito, de peru, queijo branco ou vegetariano. Qual o senhor prefere? Tanto faz, mulher. Qualquer um serve. Só não demore. Ela preparou o pedido com agilidade, embrulhou o sanduíche em papel filme e colocou as águas em um saquinho. R$ 32, por favor. O homem revirou os olhos. Que absurdo. Esse preço é um roubo. No quiosque lá da cidade eu pago metade disso. O senhor tem razão de que é caro, respondeu Marina calmamente. Mas estamos dentro de um resort. E todos os produtos passam por um controle de qualidade especial. Além disso, as águas são importadas,
E o sanduíche é feito com ingredientes orgânicos. Tá, então vocês acham que podem nos explorar só porque temos dinheiro? É isso? O homem jogou as notas no balcão com desdém. Peguem logo essa mixaria aí. Marina recolheu o dinheiro sem demonstrar qualquer irritação. Obrigada, senhor. Tenha um excelente dia. O cliente saiu resmungando sobre preços abusivos e funcionários aproveitadores. Marina guardou o dinheiro no caixa, sabendo que situações como essa se repetiriam várias vezes ao longo do dia. Por volta do meio-dia, o movimento aumentou consideravelmente. Famílias inteiras se dirigiam ao quiosque em busca de refrescos e lanches rápidos. Marina atendia a todos com a mesma gentileza, independente de como era tratada. Uma mulher loira, com biquíni de grife e joias que brilhavam sob o sol, aproximou-se acompanhada de duas amigas. Todas pareciam ter saído diretamente de uma revista de moda praia. Querida, disse a loira para as amigas, falando alto o suficiente para Marina ouvir. Você acredita que eles colocam esse tipo de pessoa para atender os hóspedes? Olha só, o estado dessa mulher parece que nunca viu um salão de beleza na vida. As amigas riram, e uma delas completou. É verdade, e esse quiosquinho? Tão rústico. Pensei que um resort 5 estrelas teria um padrão melhor. Marina fingiu não ouvir os comentários e perguntou educadamente. Boa tarde, senhoras. Em que posso ajudá-las? A loira nem olhou para ela diretamente. Quero um açaí com granola. E que seja bem gelado. Você sabe fazer açaí direito? Ou é complicado demais para você? Claro que sei, senhora. Nosso açaí é batido na hora, com polpa natural. A granola é artesanal, feita aqui mesmo no resort. Então me faz 3. E bota bastante granola, viu? Não quero passar vergonha com as minhas amigas, por causa de um açaí mal feito. Marina preparou os 3 açaís com todo cuidado, decorando cada um com frutas frescas e uma generosa porção de granola dourada. Quando terminou, as 3 tigelas estavam lindas e apetitosas. R$ 63, informou Marina. Nossa, que cara! Exclamou uma das amigas. Isso é mais que um almoço em restaurante chique! A loira pagou com uma nota de R$ 100 e não esperou o troco. Fica aí. Mesmo. Considera como uma gorjeta, já que você deve precisar. O comentário foi carregado de condescendência. Mas Marina apenas agradeceu. R$ 37 de gorjeta era uma quantia considerável, independente da intenção por trás do gesto. As 3 mulheres se afastaram, continuando seus comentários depreciativos sobre o local e os funcionários. Marina as viu se instalar em uma mesa próxima, onde continuaram a falar alto sobre como era difícil encontrar bom atendimento em lugares turísticos. A tarde seguia seu curso normal, quando Marina notou um movimento diferente na entrada principal do resort. Vários funcionários da gerência caminhavam apressados, e havia uma agitação incomum entre a equipe de segurança. Fernanda apareceu novamente, desta vez acompanhada do gerente-geral, Ricardo Mendes. Ambos pareciam nervosos e falavam em sussurros enquanto se aproximavam do quiosque. Marina, disse Ricardo, tentando soar casual. Preciso que você redobre a atenção hoje. Temos uma visita muito importante chegando. O diretor-geral de todo o grupo hoteleiro estará aqui dentro de algumas horas. Marina assentiu. Pode deixar, senhor Ricardo. Vou manter tudo impecável. Não é só isso, interrompeu Fernanda. Essa pessoa é extremamente exigente. Qualquer deslize pode custar nossos empregos. Então, por favor, se ele vier até aqui, seja discreta. O tom de Fernanda deixava claro. O que discreta significava invisível. Enquanto os gerentes se afastavam, Marina voltou a observar o horizonte. O sol começava a declinar, pintando o céu com tons alaranjados. Em algumas horas, chegaria alguém tão importante que fazia toda a gerência tremer. Ela não fazia ideia de que essa visita mudaria completamente sua vida. O final da tarde trouxe uma agitação ainda maior ao resort Maré Alta. Marina observava da janela do quiosque como os funcionários corriam de um lado para outro, polindo cada superfície, ajustando cada detalhe decorativo e verificando repetidas vezes se tudo estava em perfeita ordem. Por volta das 5 horas, 3 carros pretos,
com vidros escuros, estacionaram na entrada principal. Marina podia ver, mesmo à distância, como Ricardo Mendes e toda a diretoria se alinharam para receber os visitantes, todos impecavelmente vestidos e com sorrisos nervosos estampados no rosto. Do primeiro carro, desceu um homem alto, de aproximadamente 50 anos, cabelos grisalhos bem cortados e um terno azul marinho, que mesmo de longe, parecia custar uma fortuna. Ele cumprimentou brevemente a equipe de recepção e seguiu em direção ao prédio principal, acompanhado de 2 assistentes. Marina murmurou, para si mesma, que aquele devia ser o famoso diretor-geral, reorganizando pela 10ª vez os produtos na prateleira. A tensão no ar era palpável, e cada funcionário parecia caminhar na ponta dos pés. Fernanda apareceu correndo, literalmente correndo, em direção ao quiosque. Seus saltos altos faziam um barulho rítmico na passarela de madeira que conectava a praia ao hotel. Sua expressão demonstrava puro nervosismo, misturado com autoridade exagerada. A gerente começou a falar antes mesmo de chegar completamente ao quiosque. Suas palavras saíam atropeladas, explicando que o diretor-geral Eduardo Drummond estava fazendo uma inspeção completa do resort e poderia aparecer ali a qualquer momento. Marina deixou o pano de limpeza sobre o balcão e prestou atenção às instruções que Fernanda despejava como uma avalanche. O nervosismo da gerente era contagioso, espalhando-se pelo ambiente como uma nuvem densa. Fernanda enfatizou repetidas vezes que aquele homem tinha o poder de fechar o resort com um simples estalar de dedos. Milhões de reais dependiam da impressão que ele levaria daquela visita. E qualquer deslize poderia custar o emprego de todos. As instruções eram claras e humilhantes. Marina deveria falar apenas o essencial, evitar qualquer tipo de conversa ou familiaridade, atender rapidamente e permanecer em silêncio. Era como se sua humanidade fosse um obstáculo ao sucesso da inspeção. A frase que mais marcou Marina foi quando Fernanda lembrou que ela era apenas a vendedora. Aquelas palavras ecoaram de forma estranha em seus ouvidos, como se 5 anos de trabalho dedicado, conhecimento de cada produto, fornecedor e processo, não significassem absolutamente nada. Fernanda acrescentou que, caso Eduardo fizesse alguma pergunta sobre o funcionamento do quiosque, Marina deveria ser humilde. Não poderia tentar se aparecer ou dar opiniões desnecessárias, pois seu lugar na hierarquia estava bem definido. Depois que a gerente se afastou com a mesma pressa com que chegara, Marina voltou ao trabalho. Os hóspedes continuavam chegando, mas havia uma energia completamente diferente no ar. Todos pareciam mais educados, mais contidos, como se soubessem, instintivamente, que estavam sendo observados. O casal de empresários que havia sido extremamente rude pela manhã passou pelo quiosque novamente. A transformação em seu comportamento era gritante e quase cômica. O homem da corrente de ouro acenou educadamente e até esboçou um sorriso forçado. Sua gentileza artificial era óbvia demais para passar despercebida. Ele perguntou sobre o bem-estar de Marina e fez comentários elogiosos sobre a importância dos trabalhadores para o sucesso do resort. A hipocrisia era tão evidente quanto constrangedora. Marina respondeu cordialmente, estranhando a súbita polidez de alguém que horas antes a havia tratado com desprezo. A mudança repentina de comportamento revelava o quanto as pessoas podiam ser falsas quando seus próprios interesses estavam em jogo. Era óbvio que a notícia sobre a visita do diretor-geral havia se espalhado como fogo entre os hóspedes. Todos queriam garantir que não seriam associados a qualquer comportamento inadequado que pudesse chegar aos ouvidos da alta administração. Por volta das 6 horas, Marina avistou um movimento significativo na área da piscina principal. O homem do terno azul marinho caminhava lentamente pelo complexo, acompanhado de Ricardo e outros gerentes. Sua postura irradiava autoridade e controle. Eduardo Drummond parava estrategicamente em diferentes pontos do resort, fazia anotações precisas em um tablet e conversava discretamente com seus assistentes. Cada movimento parecia calculado. Cada observação tinha um propósito específico. A cada local que visitava, ele deixava um rastro de funcionários simultaneamente tensos e aliviados. Alguns saíam da interação sorrindo.
Outros pareciam genuinamente preocupados. Era impossível decifrar os critérios que utilizava para avaliar cada setor. Marina continuou atendendo os clientes que chegavam, mas seus olhos acompanhavam discretamente o grupo que se aproximava lentamente de sua direção. Eles haviam visitado primeiro o restaurante à la carte, depois a lanchonete da piscina, e agora seguiam meticulosamente pela orla da praia. A pergunta que martelava em sua mente era se Eduardo realmente viria até seu pequeno quiosque. Afinal, que interesse um diretor-geral de um império hoteleiro teria em um ponto de venda tão simples e aparentemente insignificante? A resposta chegou poucos minutos depois, quando o grupo finalmente virou em direção ao quiosque. Ricardo gesticulava animadamente, explicando algo sobre a localização estratégica do ponto de venda na praia e sua importância para a comodidade dos hóspedes. Marina respirou fundo e fez uma verificação final de tudo. Os produtos estavam organizados, o balcão impecavelmente limpo, o caixa funcionando perfeitamente. Ajeitou o avental surrado e prendeu melhor os fios de cabelo que insistiam em escapar do rabo de cavalo. Quando finalmente chegaram, Ricardo falava ininterruptamente sobre as virtudes do quiosque. Sua voz carregava uma mistura de orgulho profissional e nervosismo mal disfarçado. Cada palavra parecia pesada, como se o futuro de sua carreira dependesse daquela apresentação. Eduardo Drummond observou o local em silêncio absoluto por vários segundos que pareceram eternos. Seus olhos experientes percorreram cada detalhe da estrutura de madeira, das prateleiras organizadas, da decoração simples, mas cuidadosamente mantida. Havia algo peculiar na forma como ele analisava tudo. Não era apenas a avaliação técnica típica de um executivo verificando padrões operacionais. Existia uma intensidade diferente em seu olhar, como se estivesse procurando algo específico. Ricardo apresentou Marina como a vendedora responsável pelo atendimento, enfatizando sua dedicação e pontualidade. As palavras saíam automaticamente, como um script decorado para situações oficiais. Marina Senchesei, como uma peça de museu, sendo apresentada a um visitante importante. Eduardo olhou diretamente para Marina pela primeira vez. Aquele olhar carregava uma estranheza que ela não conseguia decifrar. Não era a expressão típica de um executivo avaliando um funcionário subordinado, mas algo muito mais complexo, intrigante. A primeira pergunta foi sobre o tempo de trabalho no resort. Marina respondeu que eram 5 anos, sentindo todos os olhos sobre si. Eduardo repetiu a informação como se estivesse processando dados muito importantes, muito além da simples verificação de tempo de serviço. A próxima pergunta foi sobre sua avaliação do funcionamento do resort ao longo desses anos. Marina olhou rapidamente para Ricardo, que fez uma expressão quase imperceptível, como um alerta silencioso sobre o cuidado necessário com sua resposta. Sua resposta foi diplomática e segura. Falou sobre a boa administração do local, a satisfação dos hóspedes e as condições adequadas de trabalho para os funcionários. Era uma resposta padrão, politicamente correta e inofensiva. Eduardo assentiu lentamente, mas sua pergunta seguinte foi completamente inesperada. Questionou sobre como os outros funcionários a tratavam, demonstrando um interesse peculiar nas relações interpessoais entre diferentes níveis hierárquicos. Marina hesitou por um momento. Por que um diretor-geral estaria interessado em detalhes tão específicos sobre o relacionamento entre funcionários? A pergunta parecia carregar uma intenção oculta que ela não conseguia identificar. Sua resposta foi cautelosa, limitando-se a dizer que todos eram muito profissionais. Eduardo repetiu a palavra, mas seu tom sugeria que não estava completamente satisfeito com a explicação superficial que havia recebido. A demonstração dos produtos revelou o conhecimento profundo de Marina sobre seu trabalho. Ela explicou detalhadamente sobre a qualidade dos ingredientes, a procedência cuidadosa dos fornecedores e o rigoroso controle de temperatura de todos os itens. Eduardo fez várias perguntas técnicas sobre estoque, margem de lucro e índices de satisfação dos clientes. Para surpresa geral, incluindo a de Ricardo, Marina respondeu tudo com precisão impressionante e segurança absoluta. O comentário de Eduardo sobre seu conhecimento do negócio
soou como reconhecimento genuíno. Marina explicou que gostava do que fazia e acreditava que conhecer profundamente o trabalho era fundamental para executa Lou, com excelência. Houve um momento de silêncio constrangedor. Ricardo tentou retomar o controle da situação, sugerindo que visitassem as instalações esportivas. Mas Eduardo não parecia disposto a encerrar aquela conversa tão facilmente. A pergunta sobre formação acadêmica pegou todos desprevenidos. Por que um director geral questionaria se uma vendedora de quiosque tinha estudos em administração ou gestão hoteleira? Marina respondeu honestamente que havia aprendido trabalhando. Eduardo fez uma anotação em seu tablet. Murmurou que era interessante e então solicitou relatórios financeiros detalhados do quiosque dos últimos 2 anos. Também marcou uma reunião urgente com todos os gerentes para as 8 horas, na sala de convenções. O grupo se afastou, deixando Marina sozinha, com milhares de perguntas fervilhando em sua mente. Por que tantas questões específicas? Por que o interesse nos relatórios financeiros? E principalmente, porque sentia que Eduardo olhava como se já a conhecesse. O resto da tarde, errou-se lentamente. Marina atendia mecanicamente os últimos clientes do dia, mas sua mente estava completamente focada na estranha conversa que acabara de ter. Quando o sol finalmente se pôs, tingindo o céu com tons alaranjados espetaculares, ela fechou o quiosque e caminhou pensativamente em direção aos vestiários dos funcionários. Amanhã seria outro dia, e talvez trouxesse algumas respostas para as perguntas que não conseguia tirar da cabeça. Marina não fazia a menor ideia de que naquele exato momento, Eduardo Drummond estava em sua suíte presidencial, ao telefone, com alguém muito importante, proferindo palavras que mudariam completamente sua vida. Na manhã seguinte, Marina chegou ao trabalho mais cedo que o habitual. Havia dormido mal inquieta, com a conversa estranha do dia anterior. Alguma coisa no olhar de Eduardo Drummond a deixara profundamente perturbada, como se ele guardasse um segredo que a envolvia diretamente de alguma forma misteriosa. O resort estava ainda mais agitado que na véspera. Funcionários corriam de um lado para outro, com uma urgência quase desesperada. E Marina podia observar através das janelas amplas do prédio principal que havia uma reunião intensa acontecendo na sala de convenções principal. Várias pessoas gesticulavam animadamente dentro da sala, e de vez em quando alguém apontava em direção à praia, onde ficava seu quiosque. A sensação desconfortável de estar sendo observada e discutida por pessoas importantes começava a se instalar em seu peito. Fernanda apareceu por volta das 9 horas da manhã, trazendo uma expressão facial que misturava nervosismo extremo com uma curiosidade quase doentia. Seus olhos estavam visivelmente inchados, como se ela também tivesse passado uma noite inteira em claro. Remoendo preocupações, a gerente foi direto ao ponto, sem rodeios ou cortesias desnecessárias. Queria saber exatamente sobre o que Marina e Eduardo haviam conversado no dia anterior, com todos os detalhes possíveis e sem omitir nenhuma informação relevante. Marina tentou minimizar a importância da conversa, explicando que foram apenas perguntas rotineiras sobre tempo de trabalho, avaliação do resort e conhecimento das funções. Nada que pudesse ser considerado extraordinário ou digno de tanta preocupação por parte da gerência. A resposta não satisfez Fernanda, que elevou consideravelmente o tom de voz. Ela argumentou que um diretor-geral do porte de Eduardo Drummond não perdia tempo precioso com funcionários comuns, a menos que houvesse um motivo muito específico e importante por trás. Fernanda enfatizou que aquele homem tinha poder financeiro suficiente para comprar e vender o resort dezenas de vezes, sem sequer sentir o impacto no orçamento pessoal. Por isso, sua atenção direcionada a uma simples vendedora de quiosque era extremamente incomum e preocupante. Marina sugeriu que talvez Eduardo estivesse apenas avaliando a qualidade do atendimento em todos os setores do resort, como parte de uma inspeção completa e abrangente. Era uma explicação lógica e plausível para o interesse demonstrado. Fernanda rejeitou veementemente essa possibilidade. Com 15 anos de experiência em hotelaria, ela nunca havia presenciado um director geral fazendo esse tipo de pergunta pessoal
e detalhada para uma funcionária de nível operacional básico. A gerente insistia que havia alguma informação importante que Marina não estava compartilhando. Sua paranoia crescia a cada minuto, alimentada pela incerteza sobre as verdadeiras intenções de Eduardo e as possíveis consequências de sua visita. Antes que Marina pudesse elaborar uma resposta mais convincente, Ricardo apareceu correndo pela areia da praia. Seu terno estava visivelmente amarrotado e havia gotas de suor na testa, apesar da brisa fresca e agradável da manhã litorânea. Ricardo gritava o nome de Marina, ainda à distância, demonstrando uma urgência que fez o coração dela disparar imediatamente. Sua mensagem era direta e alarmante. Eduardo Drummond queria conversar com ela novamente. E dessa vez a reunião seria imediata. A informação de que Fernanda também deveria comparecer à reunião deixou todos ainda mais nervosos. O fato de Eduardo ter solicitado especificamente a presença da gerente sugeria que a conversa seria mais formal e possivelmente mais séria. Os três caminharam em silêncio absoluto pelo resort, passando por outros funcionários que os observavam com curiosidade mal disfarçada. Marina sentia o peso dos olhares especulativos sobre eles, todos imaginando o que poderia estar acontecendo de tão importante. Era extremamente incomum que uma vendedora fosse chamada para reuniões com a alta diretoria. Esse tipo de convocação geralmente indicava problemas graves ou situações excepcionais que fugiam completamente da rotina normal do estabelecimento. Chegaram ao prédio principal, onde Eduardo os aguardava na sala de reuniões menor, mais íntima e reservada. Ele estava sozinho desta vez, sem os assistentes que o acompanhavam constantemente durante a inspeção do dia anterior. Sobre a mesa de reuniões, havia vários documentos cuidadosamente espalhados e um laptop moderno aberto, exibindo planilhas e gráficos complexos. A preparação evidente sugeria que aquela não seria uma conversa casual ou superficial. Eduardo gesticulou educadamente em direção às cadeiras disponíveis, convidando-os a se sentarem. Sua postura era formal, mas não intimidadora, criando uma atmosfera de seriedade profissional misturada com uma estranha familiaridade. Marina sentiu-se cautelosamente na ponta da cadeira, mantendo-se tensa e alerta. Fernanda e Ricardo pareciam igualmente nervosos, trocando olhares preocupados e tentando decifrar as intenções por trás daquela reunião inesperada. A primeira pergunta de Eduardo foi sobre como Marina havia chegado àquele emprego 5 anos atrás. A questão parecia simples na superfície, mas o tom dele sugeria que havia camadas mais profundas de significado por trás da aparente simplicidade. Marina respondeu que precisava de trabalho, viu o anúncio no jornal local e se candidatou à vaga disponível. Fernanda havia lhe dado uma oportunidade quando mais precisava, e ela era grata por isso até os dias atuais. Eduardo fez uma anotação cuidadosa e perguntou sobre o período anterior ao emprego no resort. Queria saber especificamente onde Marina trabalhava antes e quais eram suas atividades profissionais anteriores. Marina hesitou visivelmente antes de responder. Falar sobre sua vida anterior sempre despertava sentimentos dolorosos que preferia manter enterrados no passado. Explicou que havia tido alguns problemas pessoais graves e precisou recomeçar completamente a vida. Eduardo pressionou por mais detalhes sobre a natureza desses problemas pessoais. Fernanda tentou interromper, questionando a relevância dessas informações pessoais para os assuntos do resort, mas Eduardo pediu especificamente que deixasse Marina responder livremente. O silêncio que se seguiu foi pesado e constrangedor. Marina sentia-se analisada sob um microscópio poderoso, cada palavra e expressão sendo cuidadosamente examinadas e interpretadas por aquele homem misterioso. Ela finalmente respondeu que foram questões familiares complicadas, preferindo não entrar em detalhes íntimos e dolorosos. Era uma resposta vaga, mas honesta, sobre sua relutância em reviver memórias traumáticas do passado. Eduardo assentiu compreensivamente e consultou alguns papéis específicos na mesa. Então fez uma pergunta que gelou completamente o sangue de Marina. Se ela se lembrava de ter trabalhado no grupo Atlântico de Investimentos. O mundo ao redor de Marina pareceu parar completamente. Ela não falava sobre aquela época há muitos anos,
não mencionava aquele nome maldito para ninguém. Como Eduardo poderia saber sobre aquela parte enterrada de sua vida? Sua voz saiu como um sussurro quase inaudível, quando perguntou como ele havia descoberto essa informação. O choque era evidente em sua expressão, e todos, na sala, puderam perceber que algo muito significativo havia acabado de ser revelado. Um sorriso pequeno e quase imperceptível apareceu no rosto maduro de Eduardo. Ele revelou que também havia trabalhado no Grupo Atlântico e que eles se conheciam pessoalmente há muito tempo, embora as circunstâncias tivessem mudado drasticamente. Marina olhou fixamente para Eduardo, forçando sua memória a trabalhar intensamente. Tentava encontrar traços familiares naquele rosto maduro e distinto, procurando conexões com um passado que havia tentado desesperadamente esquecer. Lentamente, como se uma névoa densa estivesse dissipando gradualmente, alguns traços começaram a aparecer, vagamente familiares. Havia algo nos olhos dele, na forma como sorria, que despertava ecos distantes de memórias antigas. Marina sussurrou um apelido que só uma pessoa no mundo inteiro conhecia. Um nome carinhoso que não pronunciava há mais de 2 décadas. Eduardo sorriu abertamente pela primeira vez, confirmando suas suspeitas crescentes. Eduardo respondeu usando o apelido que costumava chamar Marina nos tempos antigos, explicando que havia demorado muito para encontrá-la novamente. Fernanda e Ricardo se entreolhavam completamente perdidos, sem entender absolutamente nada da conversa. A tensão na sala mudou completamente de natureza. Não era mais uma reunião formal entre chefe e funcionária, mas algo muito mais pessoal, complexo e carregado de história emocional significativa. Fernanda quebrou o silêncio constrangedor, admitindo que não entendia nada do que estava acontecendo. Era óbvio que Marina e Eduardo compartilhavam um passado comum, mas as circunstâncias e a natureza dessa conexão permaneciam completamente misteriosas. Eduardo explicou que se conheciam há 25 anos, quando trabalhavam juntos no Grupo Atlântico. Marina não era uma funcionária comum naquela época, mas uma das executivas mais brilhantes e talentosas que ele havia conhecido. Marina sentiu as lágrimas começarem a se formar nos olhos. 25 anos representavam um quarto de século, desde que sua vida havia desmoronado completamente. Desde que perdeu tudo o que havia construído com tanto esforço e dedicação. Eduardo continuou explicando que sabia sobre os momentos terrivelmente difíceis que Marina havia enfrentado. Conhecia os detalhes sobre o escândalo da empresa, as acusações falsas e cruéis, e como ela havia sido tratada injustamente por todos. Revelou que havia passado anos investigando e tentando descobrir a verdade real sobre os acontecimentos. Ricardo permanecia confuso, perguntando se Marina realmente havia sido uma executiva em sua vida anterior. Eduardo esclareceu que Marina não era apenas uma executiva comum. Ela havia sido sócia minoritária do Grupo Atlântico, uma das mentes mais brilhantes e respeitadas do mercado financeiro, até o dia fatídico em que tudo desmoronou por causa de uma armação criminosa. Eduardo continuou sua explicação, enquanto Marina permanecia em silêncio, revivendo mentalmente os piores momentos de sua vida. Havia ocorrido um escândalo devastador no Grupo Atlântico, envolvendo o desvio sistemático de milhões de reais dos fundos de investimento que gerenciavam para clientes importantes. Marina havia sido acusada injustamente de ser a mente por trás do esquema criminoso. As evidências plantadas contra ela eram convincentes e aparentemente irrefutáveis. Documentos falsificados, transferências bancárias manipuladas e testemunhas compradas construíram um caso que parecia sólido contra sua reputação. A investigação durou meses agonizantes, durante os quais Marina viu sua vida pessoal e profissional sendo destroçada sistematicamente. A mídia especializada cobriu o caso extensivamente, transformando seu nome em sinônimo de corrupção e desonestidade no mercado financeiro. Perdeu todos os bens materiais que havia acumulado ao longo de anos de trabalho árduo. Sua casa, seus investimentos, seu carro, tudo foi confiscado ou vendido para cobrir as supostas dívidas e reparações. Ficou literalmente sem nada além da roupa do corpo. Mais doloroso que a perda material foi o abandono completo de amigos e colegas. Pessoas que ela considerava próximas,
desapareceram da sua vida, como fumaça. Telefones que não atendiam, convites que nunca chegavam, olhares que se desviavam quando a encontravam na rua. Sua reputação profissional, construída meticulosamente ao longo de 15 anos de carreira exemplar, evaporou-se da noite para o dia. Nenhuma empresa do mercado financeiro sequer considerava contratá-la, e seu nome estava permanentemente associado ao escândalo. A pressão psicológica se tornou insuportável. As acusações constantes, os olhares de julgamento, as suspeitas permanentes sobre cada movimento que fazia. Marina desenvolveu crises de ansiedade severas e episódios de depressão profunda que a deixavam paralisada por dias. Eduardo revelou que sempre teve dúvidas sobre a culpabilidade de Marina. Conhecia seu caráter íntegro, sua dedicação ética ao trabalho e sua honestidade inabalável em todas as transações que havia acompanhado durante anos de parceria profissional. Depois que Marina desapareceu da cidade, Eduardo começou sua própria investigação paralela. Contratou detetives particulares, auditores independentes e especialistas em crimes financeiros para revisar, minuciosamente, todos os documentos e evidências do caso. A investigação foi longa, e extremamente complexa. Durante anos, Eduardo seguiu pistas falsas, enfrentou obstáculos burocráticos e lidou com tentativas de intimidação por parte das pessoas realmente envolvidas no esquema criminoso. Lentamente, a verdade começou a emergir. As evidências contra Marina haviam sido fabricadas por alguém com acesso privilegiado aos sistemas internos da empresa. Alguém que conhecia profundamente os procedimentos, as senhas e os protocolos de segurança. O verdadeiro culpado era Rodrigo Santana, diretor financeiro da empresa e aparente amigo próximo de Marina. Ele havia usado sua posição de confiança para orquestrar um esquema sofisticado de desvio de recursos, enquanto simultaneamente construía evidências falsas contra ela. Rodrigo havia falsificado assinaturas de Marina, criado documentos retroativos e manipulado registros eletrônicos para fazer parecer que ela era responsável pelas transações fraudulentas. Sua posição privilegiada permitiu que executasse o plano sem despertar suspeitas iniciais. A motivação de Rodrigo era dupla. Primeiro, precisava de um bode expiatório para desviar a atenção de suas próprias atividades criminosas. Segundo, Marina representava uma ameaça à sua ambição de assumir o controle total da empresa. Eduardo descobriu que Rodrigo havia subornado auditores externos, comprado testemunhas e até mesmo influenciado investigadores oficiais para garantir que as evidências apontassem exclusivamente para Marina. O esquema era mais elaborado do que qualquer um imaginara. A descoberta da verdade levou anos para ser completada e custou uma fortuna em investigações. Eduardo investiu recursos pessoais significativos na busca pela justiça, movido pela convicção de que Marina havia sido vítima de uma injustiça monumental. Quando finalmente reuniu evidências suficientes para provar a inocência de Marina e a culpabilidade de Rodrigo, Eduardo enfrentou um novo desafio. Encontrá-la. Marina havia desaparecido completamente, assumindo uma nova identidade e reconstruindo sua vida longe de tudo o que conhecia. A busca por Marina durou mais 3 anos. Eduardo contratou investigadores especializados em pessoas desaparecidas, vasculhou registros públicos e seguiu qualquer pista que pudesse levar até ela. Era uma busca literal, por uma agulha no palheiro. Finalmente, o investigador descobriu que uma mulher com características semelhantes às de Marina estava trabalhando em um resort na costa. A princípio, Eduardo duvidou da informação, pois parecia improvável que uma ex-executiva brilhante estivesse trabalhando como vendedora de quiosque. Decidiu verificar pessoalmente, disfarçando a visita como uma inspeção de rotina aos resorts do grupo hoteleiro. Quando viu Marina pela primeira vez, após tantos anos, soube imediatamente que a havia encontrado, apesar das mudanças físicas causadas pelo tempo e pelas dificuldades. Durante todo esse período, Rodrigo continuou sua vida normalmente, aproveitando-se do dinheiro roubado e da posição conquistada através da traição. Ele assumiu o controle da empresa após o escândalo, consolidando sua posição como o novo líder respeitado do mercado. Eduardo explicou que a justiça finalmente havia alcançado
Rodrigo, confrontado com evidências irrefutáveis de sua culpabilidade, ele confessou todos os crimes e revelou os detalhes completos do esquema que havia destruído a vida de Marina. A confissão de Rodrigo foi oficialmente registrada e documentada. Todas as acusações contra Marina foram formalmente retiradas, e sua inocência foi publicamente reconhecida pelas autoridades competentes e pelo mercado financeiro. Ricardo permanecia boquiaberto durante toda a explicação. A ideia de que a humilde vendedora do quiosque havia sido uma executiva poderosa e respeitada parecia completamente surreal e impossível de assimilar. Fernanda estava visivelmente pálida, processando lentamente o significado de tudo que havia ouvido. Durante 5 anos, ela havia tratado com condescendência e desrespeito uma mulher que possuía conhecimentos e experiência muito superiores aos seus próprios. Eduardo observou as reações de todos na sala antes de continuar. Revelou que havia mais informações importantes para compartilhar, detalhes que tornariam a situação ainda mais surpreendente e transformadora. Marina permanecia em silêncio, tentando absorver o impacto de saber que sua inocência havia sido finalmente provada, depois de tantos anos de sofrimento. Sentimentos contraditórios de alívio, raiva e tristeza se misturavam em seu coração. Lágrimas silenciosas começaram a rolar por seu rosto. 25 anos de culpa, vergonha e autorrecriminação começavam a se dissolver lentamente, como gelo derretendo sob o sol quente da verdade, finalmente revelada. Eduardo se aproximou e colocou gentilmente alguns documentos oficiais sobre a mesa. Certidões, declarações legais e reconhecimentos formais que provavam definitivamente a inocência de Marina e restauravam oficialmente sua reputação profissional. Explicou que todos os registros criminais falsos haviam sido expurgados. Seu nome estava limpo novamente, e ela poderia retomar sua carreira no mercado financeiro, se assim desejasse, com total respaldo legal e profissional. Mas Eduardo tinha uma proposta muito diferente em mente, algo que combinaria perfeitamente o talento natural de Marina para negócios com um conhecimento prático que havia adquirido durante seus anos no setor de hospitalidade. Ele sorriu misteriosamente e preparou-se para fazer a revelação final, que mudaria completamente o curso da vida de Marina. Uma proposta que transformaria a vendedora humilhada em proprietária respeitada, fechando o círculo de uma jornada extraordinária. Marina olhou para Eduardo com uma mistura de esperança e apreensão, sem imaginar que estava prestes a ouvir as palavras que fariam dela a pessoa mais poderosa presente naquela sala de reuniões. O momento da revelação final havia chegado, e nada seria mais como antes para qualquer pessoa envolvida naquela história extraordinária de injustiça, perseverança e redenção completa. Eduardo respirou fundo e preparou-se para entregar a Marina muito mais do que apenas a restauração de sua reputação. Estava prestes a devolver-lhe o poder, o respeito e a posição que sempre mereceu ter. Eduardo ajustou os documentos sobre a mesa e olhou diretamente para Marina, com uma expressão que misturava determinação e satisfação profunda. Havia chegado o momento de fazer a revelação que planejara cuidadosamente durante meses, desde que confirmara que havia encontrado a pessoa certa. Começou explicando que a restauração da reputação de Marina era apenas o primeiro passo de um plano muito mais ambicioso e transformador. Durante todos aqueles anos de investigação e busca, ele havia desenvolvido uma ideia que considerava a forma perfeita de reparar o mal causado pela injustiça sofrida. Eduardo revelou que sempre se lembrava das conversas que tinha com Marina nos velhos tempos do Grupo Atlântico. Ela constantemente falava sobre seu sonho de trabalhar na área de hospitalidade, de criar um empreendimento próprio que combinasse excelência em atendimento com gestão financeira inteligente. Marina havia desenvolvido teorias inovadoras sobre como a indústria hoteleira poderia ser revolucionada através da aplicação de princípios financeiros modernos, combinados com o entendimento profundo das necessidades humanas básicas. Suas ideias eram visionárias para a época. Durante suas conversas antigas, Marina sempre mencionava especificamente sua fascinação por resorts à beira-mar. Acreditava que esse tipo de empreendimento oferecia o equilíbrio perfeito
entre relaxamento, sofisticação e oportunidades de negócios sustentáveis a longo prazo. Eduardo gesticulou em direção à ampla janela, que oferecia uma vista panorâmica do oceano e das instalações luxuosas do Resort Maré Alta. Explicou que aquela propriedade específica estava oficialmente disponível para venda há vários meses, aguardando o comprador ideal. A situação financeira do resort era complexa, mas promissora. Os proprietários atuais haviam investido pesadamente na infraestrutura e qualidade das instalações, mas enfrentavam dificuldades de gestão que impediam a realização do potencial completo do empreendimento. Eduardo havia analisado detalhadamente todos os aspectos financeiros da propriedade. Os números revelavam um negócio fundamentalmente sólido, que precisava apenas de liderança competente e visão estratégica para se tornar extremamente lucrativo e sustentável. O preço de venda estava dentro de uma faixa que Eduardo considerava justa e acessível, especialmente considerando o potencial de crescimento e a localização privilegiada da propriedade. Era uma oportunidade de investimento excepcionalmente atraente. Eduardo revelou então sua proposta central. Queria oferecer o resort diretamente para Marina, não como uma venda tradicional, mas como uma forma de restituição pelos anos perdidos e pela injustiça sofrida durante o escândalo do Grupo Atlântico. A proposta incluía não apenas a propriedade física do resort, mas também um fundo de capital de giro substancial para implementar melhorias, expandir operações e garantir estabilidade financeira durante os primeiros anos de nova gestão. Eduardo explicou que havia constituído um fundo especial, usando recursos próprios, e de outros investidores que conheciam a história de Marina e desejavam participar da reparação histórica. O valor total disponível era suficiente para transformar completamente o resort. Marina permanecia em silêncio absoluto, tentando processar a magnitude da proposta que estava ouvindo. A ideia de passar de vendedora humilhada para proprietária de um resort de luxo parecia completamente surreal e impossível de acreditar. Fernanda e Ricardo observavam a cena com expressões de choque total. A realidade de que a funcionária que haviam tratado com desprezo poderia se tornar sua chefe suprema era aterrorizante e embaraçosa simultaneamente. Eduardo continuou explicando os detalhes práticos da proposta. Marina teria liberdade total para implementar suas ideias sobre gestão hoteleira, desde mudanças operacionais básicas até reformulações estratégicas completas da marca e posicionamento do resort. A transferência de propriedade seria realizada através de uma estrutura legal, sofisticada, que garantiria proteção total contra qualquer questionamento futuro. Todos os documentos já estavam preparados e aguardavam apenas a decisão final de Marina. Eduardo enfatizou que não se tratava de caridade ou assistencialismo. Marina havia perdido anos de carreira e oportunidades devido à injustiça sofrida. Aquela proposta representava uma compensação justa pelo tempo e potencial perdidos injustamente. Além disso, Eduardo conhecia profundamente as capacidades excepcionais de Marina. Estava convencido de que ela possuía todas as qualidades necessárias para transformar o resort em um dos empreendimentos mais bem-sucedidos da região. A experiência prática que Marina havia adquirido durante 5 anos trabalhando diretamente com hóspedes e operações do resort era inestimável. Ela conhecia intimamente todos os aspectos do negócio, desde as preferências dos clientes até os desafios operacionais diários. Eduardo argumentou que poucos proprietários de resort possuíam o conhecimento prático que Marina havia desenvolvido. A maioria dos empresários do setor eram investidores distantes, que nunca haviam trabalhado diretamente na linha de frente do atendimento. A combinação única de formação financeira sólida, experiência prática em hospitalidade e conhecimento íntimo das operações específicas daquele resort fazia de Marina a candidata ideal para proprietária e gestora principal. Eduardo apresentou projeções financeiras detalhadas que havia preparado. Os números mostravam como o resort poderia triplicar sua lucratividade em 3 anos sob gestão competente, implementando estratégias que Marina havia inconscientemente observado durante seu tempo como funcionária. As oportunidades de melhoria eram evidentes para alguém
com o olhar treinado de Marina. Eficiência operacional, satisfação dos funcionários, experiência do cliente, estratégias de marketing poderiam ser significativamente aprimoradas com investimento direcionado. Eduardo revelou que já havia conversado confidencialmente com vários funcionários chave do resort durante sua visita. A opinião unânime era que Marina conhecia o negócio melhor que qualquer gerente atual e possuía o respeito genuíno da equipe operacional. A proposta incluía também um programa de treinamento executivo personalizado para Marina, caso ela sentisse necessidade de atualizar conhecimentos específicos sobre gestão hoteleira moderna. Os melhores consultores do setor estariam à disposição. Eduardo enfatizou que a decisão era completamente livre. Marina poderia aceitar a proposta, rejeitá-la ou solicitar modificações. Não havia pressão ou prazo específico, embora ele esperasse uma resposta dentro de algumas semanas. Caso Marina decidisse aceitar, a transição seria gradual e cuidadosamente planejada. Ela poderia manter-se como funcionária durante um período de adaptação, aprendendo os aspectos administrativos, que ainda não conhecia profundamente. O plano previa também a manutenção dos funcionários atuais, desde que demonstrassem comprometimento e competência. Eduardo acreditava que mudanças de pessoal deveriam ser criteriosas e baseadas em mérito, não em vinganças pessoais. Marina finalmente conseguiu articular suas primeiras palavras desde o início da explicação. Perguntou se Eduardo realmente acreditava que ela seria capaz de gerir um empreendimento daquela magnitude, depois de tantos anos afastada do mundo dos negócios. Eduardo sorriu com confiança e respondeu que não tinha nenhuma dúvida sobre as capacidades de Marina. Havia acompanhado discretamente seu trabalho no quiosque e ficara impressionado com sua dedicação, conhecimento e forma inteligente de lidar com situações desafiadoras. Explicou que liderança verdadeira não se perde com o tempo ou circunstâncias adversas. Marina havia demonstrado essas qualidades consistentemente, mesmo trabalhando em uma posição aparentemente simples e subalterna. Eduardo revelou que sua decisão de oferecer o resort para Marina não era impulsiva ou emocional. Havia sido cuidadosamente considerada após meses de observação, análise e planejamento estratégico detalhado. A proposta representava não apenas uma oportunidade de negócio, mas a chance de Marina recuperar completamente sua dignidade, posição social e realização profissional. Era uma oportunidade de transformar a injustiça em triunfo. Eduardo concluiu, explicando que aguardaria pacientemente a decisão de Marina. Independente de sua escolha, ele garantiria que ela recebesse todos os documentos comprovando sua inocência e poderia reconstruir sua vida da forma que considerasse mais adequada. O silêncio que se seguiu foi profundo e carregado de possibilidades infinitas. Marina olhava pela janela para o mar que conhecia tão bem, agora vendo-o com olhos completamente diferentes. A vendedora humilhada tinha diante de si a oportunidade de se tornar a proprietária respeitada. O círculo estava prestes a se fechar de uma forma que ninguém na sala poderia ter imaginado horas antes. Marina permaneceu em silêncio por vários minutos longos e intensos, absorvendo completamente a magnitude da proposta que acabara de ouvir. Seus olhos percorriam a vista do resort através da janela, mas agora via tudo com uma perspectiva completamente transformada e revolucionária. A mulher que havia passado 5 anos, sendo tratada como insignificante, estava sendo convidada a assumir o controle total do lugar que a havia humilhado diariamente. Era uma reviravolta tão dramática que parecia quase impossível de ser real ou verdadeira. Eduardo observava pacientemente as expressões que se alternavam no rosto de Marina. Podia ver a luta interna entre esperança e medo, entre o desejo de aceitar e a insegurança acumulada durante anos de tratamento desrespeitoso e degradante. Fernanda e Ricardo permaneciam petrificados em suas cadeiras, completamente conscientes de que suas carreiras e futuros profissionais dependiam inteiramente da decisão que Marina estava prestes a tomar. O poder havia mudado de mãos de forma súbita e irreversível. Marina finalmente quebrou o silêncio, expressando suas preocupações sobre sua capacidade de gerenciar um empreendimento tão complexo,
após tanto tempo afastada do mundo corporativo. 25 anos era uma eternidade no mundo dos negócios modernos. Eduardo respondeu com confiança que havia observado Marina trabalhar durante sua estadia no resort. Sua capacidade de análise, conhecimento operacional e habilidades interpessoais permaneciam afiadas e evidentes em cada interação que havia presenciado. Explicou que a experiência prática que Marina adquirira nos últimos 5 anos era, na verdade, uma vantagem competitiva rara. Poucos executivos possuíam conhecimento tão íntimo sobre as operações diárias e as necessidades reais dos clientes de um resort. Marina perguntou sobre prazos e condições específicas para tomar sua decisão. Eduardo garantiu que não havia pressa, mas sugeriu que algumas semanas seriam suficientes para ela processar adequadamente todas as informações e implicações da proposta. Após mais alguns minutos de reflexão profunda, Marina surpreendeu a todos ao declarar que não precisava de semanas para decidir. Conhecia aquele lugar melhor que ninguém. Sabia exatamente quais mudanças eram necessárias e estava pronta para aceitar o desafio. Eduardo sorriu amplamente, demonstrando satisfação genuína com a decisão corajosa de Marina. Imediatamente acionou seus assistentes para iniciar os procedimentos legais de transferência de propriedade e preparar toda a documentação necessária. A notícia da mudança de propriedade seria mantida em sigilo por algumas semanas, permitindo que Marina se preparasse adequadamente para assumir suas novas responsabilidades. Esse período de transição seria crucial para estabelecer sua autoridade gradualmente. Eduardo sugeriu que Marina continuasse trabalhando normalmente no quiosque por mais alguns dias, observando discretamente as operações com seus novos olhos de proprietária. Seria uma oportunidade valiosa de fazer avaliações finais antes das mudanças. Fernanda tentou timidamente se manifestar sobre seu futuro no resort, claramente preocupada com as consequências de 5 anos de tratamento desrespeitoso dispensado à nova proprietária. Sua voz, trêmula, revelava pânico genuíno. Marina interrompeu calmamente, explicando que não planejava mudanças drásticas de pessoal baseadas em questões pessoais. Todos teriam oportunidade de demonstrar competência e comprometimento sob a nova administração. Entretanto, Marina deixou claro que esperava padrões elevados de profissionalismo e respeito mútuo entre todos os funcionários, independente de posição hierárquica. Comportamentos discriminatórios ou desrespeitosos não seriam tolerados em nenhuma circunstância. Ricardo perguntou nervosamente sobre mudanças nos procedimentos operacionais atuais. Marina respondeu que faria uma avaliação completa durante as próximas semanas, antes de implementar qualquer modificação significativa nos processos estabelecidos. Eduardo mencionou que havia preparado uma equipe de consultores especialistas em gestão hoteleira para auxiliar Marina durante os primeiros meses. Eles estariam disponíveis para orientações sobre aspectos técnicos e estratégicos, conforme necessário. A reunião foi encerrada com Marina assinando documentos preliminares que formalizavam sua aceitação da proposta. Eduardo garantiu que todos os aspectos legais seriam finalizados dentro de 2 semanas, permitindo uma transição suave e segura. Quando saíram da sala de reuniões, Marina sentia como se estivesse caminhando em um sonho surreal. A transformação de sua realidade havia sido tão rápida e completa que ainda não conseguia processar totalmente a nova situação. Durante o resto daquele dia, Marina retornou ao quiosque para completar seu turno de trabalho normalmente. Observava cada detalhe com olhos novos, mentalmente catalogando melhorias e mudanças que poderia implementar como proprietária. Os hóspedes que a trataram mal durante a manhã retornaram no final da tarde, mantendo a mesma atitude condescendente de sempre. Marina os atendeu educadamente, sabendo que em breve as dinâmicas de poder seriam completamente diferentes. A mulher loira que havia feito comentários depreciativos sobre sua aparência voltou para comprar mais açaí. Desta vez, Marina observou cuidadosamente seu comportamento, tomando notas mentais sobre como treinar funcionários para lidar com clientes desrespeitosos. Fernanda passou pelo quiosque várias vezes durante a tarde, claramente ansiosa
e tentando avaliar o humor de Marina. Seus sorrisos forçados e comentários excessivamente elogiosos revelavam seu nervosismo extremo sobre o futuro. No final do expediente, Marina fechou o quiosque pela última vez, como simples funcionária. Amanhã retornaria como proprietária, embora ainda mantivesse essa informação em segredo por mais alguns dias, conforme planejado. Durante o caminho para casa, Marina refletiu sobre a jornada extraordinária que havia vivido. De executiva respeitada a vendedora humilhada, e agora proprietária poderosa. A vida havia completado um círculo quase impossível de imaginar. Naquela noite, Marina fez uma lista detalhada de todas as mudanças que queria implementar no resort. Melhorias na gestão de pessoal, treinamentos de atendimento, reformas físicas e estratégias de marketing ocupavam várias páginas de anotações cuidadosas. A primeira mudança seria estabelecer um código de conduta, claro, para todos os funcionários, garantindo que nenhum trabalhador fosse tratado com o desrespeito que ela havia experimentado durante anos. Dignidade seria um valor fundamental. Marina planejava também implementar um programa de desenvolvimento profissional para funcionários, oferecendo oportunidades de crescimento baseadas em mérito e dedicação. Acreditava que investir nas pessoas era fundamental para o sucesso sustentável. As melhorias físicas incluiriam renovação do quiosque da praia, criação de áreas de descanso para funcionários e modernização de equipamentos operacionais. Queria que o ambiente de trabalho refletisse respeito por todos os colaboradores. Estratégias de marketing focalizariam a excelência genuína no atendimento e a criação de experiências memoráveis para os hóspedes. Marina acreditava que qualidade autêntica era mais eficaz que campanhas promocionais superficiais. Na manhã seguinte, Marina chegou ao trabalho com uma energia completamente nova. Caminhava pelas instalações observando tudo com um olhar analítico de proprietária, mentalmente preparando-se para as transformações que estava prestes a liderar. Eduardo apareceu durante a manhã para informar que os papéis legais estavam sendo processados rapidamente. Em uma semana, Marina seria oficialmente reconhecida como proprietária do Resort Maré Alta. A primeira reunião de equipe como nova proprietária estava agendada para a semana seguinte. Marina planejava usar essa ocasião para estabelecer sua visão, expectativas e compromisso com a excelência operacional em todos os níveis. Fernanda aproximou-se hesitantemente durante a tarde, tentando iniciar uma conversa sobre sua permanência no resort. Marina a tranquilizou, explicando que avaliaria todos os funcionários com base em competência e atitude profissional futura. A transformação estava apenas começando, mas Marina sentia-se preparada para os desafios que viriam. Havia aprendido valiosas lições sobre resiliência, humildade e liderança durante seus anos de adversidade. O resort que a havia humilhado estava prestes a se tornar o palco de sua redenção completa. A vendedora desprezada emergiria como líder respeitada, provando que justiça e perseverança eventualmente triunfam sobre injustiça e preconceito. Marina sorriu ao observar o mar pela última vez como funcionária comum. Amanhã, quando olhasse para o mesmo horizonte, seria como proprietária de tudo que seus olhos pudessem alcançar. Uma semana depois, Marina estava de pé na mesma sala de convenções, onde sua vida havia sido transformada, mas agora como proprietária oficial do Resort Maré Alta. Os documentos de transferência haviam sido finalizados na véspera, e chegara o momento de se apresentar oficialmente à equipe. Todos os funcionários do resort estavam reunidos, desde os gerentes até o pessoal de limpeza e manutenção. O ambiente estava carregado de expectativa e nervosismo, pois a notícia sobre a mudança de propriedade havia circulado rapidamente entre os corredores. Eduardo estava presente como consultor e testemunha da transição histórica. Observava com satisfação enquanto Marina se preparava para assumir oficialmente o controle de um empreendimento que ela conhecia melhor que qualquer pessoa naquela sala. Marina começou seu discurso explicando sua trajetória no resort durante os últimos 5 anos. Muitos funcionários ficaram surpresos ao descobrir que a vendedora do quiosque possuía formação executiva e experiência anterior no mercado financeiro. Revelou que havia observado cuidadosamente todas as operações durante seu tempo
como funcionária, identificando pontos fortes que deveriam ser mantidos e áreas que precisavam de melhorias significativas. Sua perspectiva única seria valiosa para o crescimento futuro. A primeira mudança anunciada foi a implementação de um código de conduta rigoroso, baseado no respeito mútuo entre todos os funcionários, independente de posição hierárquica. Comportamentos discriminatórios ou desrespeitosos resultariam em advertências formais ou demissões. Marina estabeleceu que todos os funcionários seriam avaliados exclusivamente com base em competência, dedicação e atitude profissional. O passado seria esquecido, mas o futuro dependeria inteiramente do comprometimento demonstrado sob a nova administração. Anunciou a criação de um programa de desenvolvimento profissional que ofereceria treinamentos regulares, oportunidades de promoção baseadas em mérito e incentivos financeiros para funcionários exemplares. Investir nas pessoas seria prioridade absoluta. As melhorias físicas incluiriam renovação completa do quiosque da praia, criação de áreas de descanso adequadas para funcionários e modernização de equipamentos em todos os setores. O ambiente de trabalho refletiria o respeito por todos os colaboradores. Marina anunciou também aumentos salariais para funcionários de níveis operacionais, reconhecendo que salários justos eram fundamentais para manter uma equipe motivada e comprometida com a excelência no atendimento. Fernanda permaneceu em silêncio durante todo o discurso, claramente refletindo sobre os 5 anos de tratamento desrespeitoso que havia dispensado a nova proprietária. Sua expressão revelava uma mistura de arrependimento genuíno e apreensão sobre seu futuro. Ricardo tomou notas detalhadas de todas as mudanças anunciadas, demonstrando comprometimento em adaptar-se rapidamente às novas diretrizes. Sua postura respeitosa contrastava dramaticamente com a condescendência anterior. Após o discurso, Marina convocou reuniões individuais com todos os gerentes para discutir expectativas específicas e oportunidades de melhoria em cada departamento. Queria estabelecer comunicação direta e transparente desde o início. Durante sua reunião com Fernanda, Marina foi direta, mas profissional. Explicou que todos teriam oportunidades iguais sob a nova administração, mas que mudanças de atitude seriam absolutamente necessárias para a permanência na equipe. Fernanda pediu desculpas sinceras pelo tratamento anterior, reconhecendo que havia agido de forma inadequada e desrespeitosa. Marina aceitou as desculpas, mas deixou claro que ações futuras seriam mais importantes que palavras de arrependimento. A conversa com Ricardo foi mais técnica, focalizando melhorias operacionais e estratégias para aumentar a satisfação dos hóspedes. Marina ficou impressionada com suas ideias e disposição genuína para colaborar com as mudanças. Nas semanas seguintes, a transformação do resort tornou-se evidente para funcionários e hóspedes. A atmosfera geral melhorou significativamente, com funcionários mais motivados e atendimento mais caloroso e personalizado. O novo quiosque da praia foi inaugurado um mês depois, com design moderno mas acolhedor. Marina contratou 2 funcionários adicionais para trabalhar lá, garantindo que nenhum colaborador ficasse sobrecarregado, como ela havia ficado. As primeiras avaliações online do resort sob nova administração foram excepcionalmente positivas. Hóspedes elogiavam a qualidade do atendimento, a atenção aos detalhes e a atmosfera acolhedora que havia se estabelecido. Marina implementou reuniões mensais com toda a equipe para discutir sugestões de melhorias e reconhecer funcionários exemplares. A comunicação aberta tornou-se marca registrada da nova gestão. 3 meses após assumir a propriedade, Marina recebeu uma proposta de compra do resort por um valor 3 vezes superior ao que Eduardo havia investido. Rejeitou imediatamente, pois havia encontrado sua verdadeira vocação na hospitalidade. O sucesso financeiro do resort crescia constantemente. As ocupações atingiram níveis recordes, e a receita mensal superou todas as projeções iniciais. A combinação de gestão competente e atendimento excepcional provava ser extremamente lucrativa. Marina estabeleceu um fundo especial para funcionários, oferecendo participação nos lucros e planos de aposentadoria complementar. Queria garantir que o sucesso do resort
beneficiasse todos os colaboradores que contribuíam para sua excelência. A história da transformação de Marina Spalhucci pela indústria hoteleira, tornando-se inspiração para outros empresários. Revistas especializadas publicaram artigos sobre sua jornada extraordinária, de vendedora a proprietária bem-sucedida. Eduardo visitava regularmente o resort, sempre impressionado com as melhorias contínuas implementadas por Marina. Sua decisão de aferir-lhe a propriedade havia se revelado não apenas justa, mas também extremamente inteligente, do ponto de vista empresarial. Fernanda adaptou-se completamente à nova realidade, tornando-se uma gerente respeitosa e eficiente. Aprendeu valiosas lições sobre liderança observando Marina, e sua carreira profissional beneficia-se significativamente da experiência. Ricardo foi promovido a diretor operacional, reconhecendo sua competência técnica e disposição para abraçar as mudanças. Tornou-se um dos principais colaboradores de Marina na implementação de melhorias estratégicas. Um ano após a transformação, Marina estava em seu escritório particular, observando o movimento próspero do resort, através da janela panorâmica. O local que havia humilhado durante 5 anos, tornar-se sua maior conquista profissional, refletiu sobre a jornada extraordinária que havia vivido. Injustiça, humilhação, perseverança e, finalmente, redenção completa. Cada dificuldade enfrentada havia contribuído para torná-la uma líder mais sábia e compassiva. A experiência de trabalhar na linha de frente do atendimento deu-lhe insights únicos sobre gestão hoteleira, que nenhum curso executivo poderia ensinar. Conhecia intimamente as necessidades dos funcionários e as expectativas dos hóspedes. Marina estabeleceu uma fundação para auxiliar mulheres que enfrentavam dificuldades profissionais devido a injustiças ou preconceitos. Queria transformar sua experiência pessoal em oportunidades para outras pessoas em situações similares. O resort Maré Alta tornou-se referência na região, conhecido não apenas por suas instalações luxuosas, mas principalmente pela qualidade humana do atendimento e pelo ambiente de trabalho respeitoso e motivador. Durante uma entrevista para a revista especializada, Marina foi perguntada sobre o segredo do sucesso do resort. Respondeu que tratava todos os funcionários com a dignidade que gostaria de ter recebido quando estava em posição vulnerável. Explicou que liderança verdadeira não consistia em exercer poder sobre outros, mas em criar condições para que cada pessoa pudesse desenvolver seu melhor potencial. O sucesso coletivo era resultado natural do desenvolvimento individual. A mulher que havia sido tratada como invisível durante 5 anos tornar-se uma das empresárias mais respeitadas da indústria hoteleira regional. Sua história inspirava funcionários, colegas empresários e qualquer pessoa que enfrentasse adversidades. Eduardo frequentemente citava o caso de Marina em palestras sobre justiça corporativa e segundas oportunidades. Considerava sua decisão de restituir-lhe a dignidade uma das mais acertadas de sua carreira executiva. Na véspera do 2º aniversário da transformação, Marina organizou uma celebração especial para todos os funcionários. Queria agradecer pessoalmente a cada pessoa que havia contribuído para o sucesso extraordinário do resort. Durante seu discurso na festa, Marina olhou para o mar, que conhecia tão bem, e sorriu ao lembrar-se da vendedora humilhada que havia sido. Aquela mulher ainda existia dentro dela, mas agora, como lembrança de força e perseverança. A jornada de Marina provara que injustiças podem ser superadas, dignidade pode ser restaurada, e sonhos podem se realizar, mesmo depois de anos de adversidade. Sua história tornar-se testemunho vivo do poder transformador da persistência e da justiça. O resort Maré Alta prosperava sob sua liderança. Mas mais importante que o sucesso financeiro, era o ambiente de respeito e dignidade que havia estabelecido. Marina havia criado não apenas um negócio próspero, mas um exemplo de como as organizações deveriam tratar todas as pessoas. A vendedora desprezada havia se tornado proprietária respeitada, provando que o caráter verdadeiro de uma pessoa não pode ser diminuído por circunstâncias temporárias ou pelo preconceito alheio. A justiça, mesmo chegando tarde, havia finalmente triunfado.